Em uma espira condutora triangular, equilátera, rígida e homogênea com lado medindo 18 cm e massa igual a 4 gramas, circula uma corrente elétrica de 6 amperes no sentido anti-horário. A espira está presa ao teto por duas cordas isolantes ideais e de comprimentos iguais, de modo que o conjunto todo fique em equilíbrio num plano vertical. Na mesma região existe um campo magnético uniforme de intensidade de 0,05 Tesla que atravessa perpendicularmente o plano da espira conforme indicado no desenho. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força de tração em cada corda é D. No item A ele fala para você que é de 0,01 Newton, no item B 0,02, no item C 0,03, no item D 0,04 e no item E 0,05 newtons. Ele deu aqui a situaçãozinha no desenho para a gente. Também informou que o cosseno de 60 vale meio e o seno de 60 vale 0,87. Lembrando, a gente tem campo magnético, esse símbolozinho aqui significa que o campo magnético está entrando na tela do seu celular, na tela do seu computador, na tela da sua TV, seja lá onde é que você esteja assistindo esse vídeo. E aqui eu tenho as correntes, tá, girando no sentido anti-horário, tá? E cada lado aqui da espira mede quanto? 18 centímetros, tá? Eles medem 18 centímetros porque, olha só, ângulo aqui de 60 graus. Bem, informação super importante que tem no enunciado ali, ó, ele fala que o conjunto fica em equilíbrio, ou seja, não tem movimento nenhum nesse conjunto aqui, independente de estar passando corrente nesses fios. Se o conjunto está em equilíbrio, acontece o quê? Acontece que a soma de todas as forças que eu tiver nesse sisteminha aqui tem que dar igual a zero. Ou seja, esse sisteminha aqui tem quais forças que aparecem aqui, tá? Ele tem a força peso, porque olha só, o sisteminha tem uma massa de 4 gramas, tem a aceleração da gravidade, tem força peso aqui então. Bem, essa espira está pendurada, né? Tem a força peso aqui, ela está pendurada com duas cordinhas aqui. Essas duas cordinhas aqui, como são idênticas, aparecem duas forças de tração, tá? Idênticas também nessa cordinha aqui e nessa cordinha aqui. Ele quer saber o valor da força de tração, tanto nessa cordinha aqui ou nessa aqui, tanto faz, tá? Mas ele quer saber qual que é o valor do módulo deste tesão aqui. Enfim, apareceu isso aqui. Tem também a força magnética, tá? Porque olha só, tem corrente e tem campo magnético. Se tem corrente, tem campo aqui agindo, o que vai aparecer? Aparece a força magnética. Ou você usa a regra da mão direita ou a regra da mão esquerda, conforme você tem aprendido aí. Se você aprendeu pela regra da mão esquerda, lembre-se, tá? O dedão é a força, o dedo indicador é o campo e o resto dos dedos, incluindo o dedo do meio, é a corrente elétrica. Quando você aplica, tá, essa regra da mão direita neste desenho aqui, ó, ou por exemplo nesse primeiro fio, nesse segundo fio ou nesse aqui, você aplica a força, tá, bem no centro de massa. Aparece na verdade a força magnética em cada ponto, tá, deste fio aqui. Porém a gente considera como se fosse uma única que age bem no centro de massa deste fio aqui e deste fio aqui. Então a gente poderia falar que age bem no meio de cada um desses fiozinhos aqui. Então aplicando a regra da mão esquerda, vão aparecer essas forças magnéticas aqui. Eu vou desenhar os fiozinhos separados aqui para ficar mais fácil visualizar. Então vamos lá, ó. Vai aparecer esta daqui, tá? Que ela é perpendicular à corrente, tá? Então vou chamar isso aqui de força magnética 1. Aparece esta outra aqui neste outro fiozinho aqui que eu vou chamar de força magnética 2. E é claro, olha só, vai aparecer uma outra força magnética no fiozinho ali de cima que eu vou chamar de força magnética 3. Se você tivesse esquecido disso aqui e tivesse calculado direto, tá, a relação dos pesos com as trações, você teria chegado no resultado certo. Por quê? Porque esta força mais essa daqui vai dar o quê? Vai dar igual a zero. Só que olha só, como é que você calcula a força magnética neste caso aqui ou em qualquer outro caso, né? Você calcula da seguinte forma, tá? Força magnética é dada pelo quê? É dado pelo campo magnético, pela corrente que passa no fio, pelo comprimento do fio que você tem e o seno do ângulo entre a corrente e o campo. No caso aqui, ó, a corrente está aqui e o campo está entrando. Se eles estão entrando, tá? A gente tem o quê? A gente tem um seno de 90 graus e o seno de 90 graus vale quanto? O seno de 90 graus vale 1. Ou seja, a força magnética em cada um desses fios aqui vai depender do quê? Do campo, da corrente e do comprimento. O campo é igual, independente do ponto que você está trabalhando aqui. A corrente também é a mesma em cada um dos três fios. E o comprimento dos três fios também é igual. Ou seja,
o módulo dessas forças magnéticas 1, 2 e 3 são iguais. Se eu for medir cada um desses aqui, colocar ali nas contas e fizer a continha, tá, com campo, corrente e o comprimento, eu vou encontrar o mesmo resultado para essa primeira força, para a segunda e para essa terceira aqui. Então aqui, ó, a gente nem precisa se preocupar porque os módulos são todos iguais. Só como é que eu chego na conclusão de que se eu somar todo mundo aqui vai dar zero, tá? Porque esse aqui está apontando para cá, esse aqui para baixo. Vamos então lá para a próxima página e fazer um desenho aqui um pouquinho melhor para a gente conseguir ver por que isso aqui é igual a zero. Então aqui, tá? Juntando os fiozinhos ali e colocando as forças, vai acontecer o que? Eu falei que eu colocaria cada um no centro de massa, tá? De cada fio. Então é bem nesse ponto aqui, nesse aqui e neste aqui, tá? Ou seja, bem na metade. Se eu pegar aqui, ó, um ângulo de 60 graus, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 60 graus, que é o caso que a gente já tem ali no exercício, vai ficar bem mais fácil de visualizar. Vamos só traçar mais umas retinhas aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar uma coisinha que eu vou fazer aqui, para a gente visualizar uma manipulação que eu vou fazer cada um desses vetores. Estou apagando aqui e colocando umas retas só para auxiliar a gente vai ter o seguinte, tá? A gente tem isso aqui, tá? Olha só, eu só estiquei um pouquinho, tá? Eu só peguei uma reta auxiliar aqui, passei bem no meio do ângulo de 60, então aqui tem 30, aqui tem 30. Fiz a mesma coisa em cada uma dessas pontas aqui, só para facilitar um pouquinho a nossa vida, tá? Então vai aparecer aqueles três vetores de novo, tá? Não se esquecendo que esse ângulo aqui é um triângulo equilátero, então a gente tem ângulos de 60 graus em cada uma dessas pontas. Vamos lá então colocar os vetorizinhos aqui. Presta atenção no que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar este vetor aqui e vou deixar ele fixo e vou movimentar esses outros dois, tá? Como que eu vou movimentar esses outros dois aqui? Eu vou fazer o seguinte, tá? Vou pegar este primeiro vetorzinho aqui e vou colocar o quê? Vou colocar ele bem na pontinha deste outro vetor aqui. Ou seja, se eu não fiz nada demais com ele, eu peguei ele daqui, coloquei aqui, vocês perceberam que eu não mexi com o tamanho dele, não mexi nada, né? Eu simplesmente peguei ele daqui e movimentei até aqui. Então esse vetor aqui continua sendo paralelo a esta reta aqui. E agora o que eu vou fazer aqui, ó? Presta atenção, eu vou pegar aqui e vou traçar uma segunda reta paralela a essa daqui para facilitar um pouquinho minha visualização, né? Lembra, este ângulo daqui, ó, é de 90 graus. Se esse ângulo aqui é de 90 graus, este daqui também é de 90 graus. E este aqui, ó, interno, também é de 90 graus. Ó, 90 mais 60 dá o quê? Dá 150. Para 180, aqui tem que ter o quê? Tem que ter 30 graus. Só que lembra de uma coisa, ó, este ângulo aqui é de 90 graus. Só que aqui já tem 30, né? Se aqui já tem 30, esta ligação aqui tem que ter quanto? Tem que ter 60 graus. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Este lado aqui é igual a esse aqui. Lembra, eu cheguei na conclusão ali na página anterior, tá? Porque o campo, a corrente e o comprimento deles são iguais. Se esse ângulo aqui é de 60, este lado aqui é igual a esse lado aqui. Para obter um triângulo aqui com 60 graus aqui e 60 graus aqui, significa o quê? Que este lado aqui, ele é o quê? Ele é igualzinho a este aqui e este aqui. Ou seja, eu posso pegar este vetorzinho aqui de cima e mexer ele tranquilamente aqui para baixo. Quando eu faço essa operação, o que acontece ali, ó? 60 graus aqui, 60 graus ali em cima e 60 graus aqui embaixo. Ou seja, eu obtenho um triângulo retângulo aqui formado pelos vetores das forças magnéticas. Só que presta atenção, né? Cada um está grudadinho na traseira do outro. Se isso aqui está grudadinho na traseira do outro, não sobra espaço para uma resultante. Significa o quê? Se eu somar os três vetorzinhos ali, eu vou obter qual resultado? Eu vou obter que eles são iguais a zero. Essa daqui é uma saída. A segunda saída é você pegar esses três vetorzinhos aqui, decompor nos eixos x e y e achar a resultante. Vamos fazer isso aqui no final do vídeo para a gente não ficar mais perdendo muito tempo, né? Vamos trabalhar então agora com as outras forças que a gente tem em cima deste fiozinho aqui. Quais são elas? São as duas forças de tração que eu coloquei ali em cima, mais a força-peso. Adotando o referencial, tá, para cima como positivo e da esquerda para a direita como positivo, vamos aplicar a segunda lei de Newton, que foi o que eu tinha acabado de escrever na página anterior, que era o que? Soma das forças é igual a zero. Ou seja, olhando só no eixo y, eu tenho aqui, ó, tenho tração, tração e peso. Tração está no mesmo sentido do referencial, então eles ficam positivas, somo as duas ali, e o peso é negativo porque ele tem sentido oposto ao referencial. Então fica o que? Menos o peso. Tudo isso aqui é igual a zero, ou seja, 2 tesão ali é igual ao que, ó, peso é negativo, vem para cá, positivo, 2 tesão é igual a m vezes g. Lembra que a massa era de quanto? A massa era de 4 gramas, né? Para chegar no sistema internacional, isso aqui tem que estar no quê? Tem que estar em quilogramas. Só que se eu colocar ali, ó, como quilogramas, estou fazendo uma operação aqui ilegal, né? Porque se eu coloquei 1000, porque quilo significa 1000, em cima, eu tenho que colocar 1000
também na parte de baixo. Olha só, quilo com 1000, isso aqui vai dar 1 e eu volto nos meus 4 gramas sem problema nenhum. E agora o que eu faço aqui, ó? Multiplico tudo isso aqui por 10, né? Vamos colocar ali de novo a conta, 2 tesão é igual a 4 dividido por 1000 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, coloca ali, ó. 10 com esse 1000 aqui, corto 2 zeros, sobrou o que, ó? 4 dividido por 100. Só que presta atenção ali, né? Tem aquele 2 ali, né? Se eu cortar esse 2 daqui e passar dividindo para cá, vai ficar 4 por 2, dá 2. Ou seja, é 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 dá quanto? Isso aqui me dá que a tração é de 0,02 newtons, o que corresponde, é claro, à alternativa B de bola. Se não tem mais paciência para continuar vendo esse vídeo aqui, para aqui, marca o item B e parte para a próxima questão. Então vamos lá agora, só dar uma continuada aqui. Se eu fosse decompor esses vetorizinhos aqui, tivesse um pouquinho mais de paciência, tá? Não lembrasse de fazer a soma deles aqui, porque eles estão em cima de um triângulo equilátero, você tem que decompor esses 3 vetores, tá? Esses 3 vetores não, no caso ali, somente 2 vetores, porque olha só, eu tenho esses 2 vetorizinhos aqui, tá? Que estão inclinados, esse aqui já está no eixo Y, nem preciso me preocupar. Lembrando que esse aqui é o meu vetor força magnética 2, esse aqui é 1 e este aqui é o 3. Poderia ser outra ordem, dependendo de como você define isso aqui, mas isso aqui não importa nesse momento. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou decompor este vetorzinho aqui no eixo Y e no eixo X. A mesma coisa para esse daqui. Esse aqui já está em Y, não preciso nem mexer nele aqui. Então vamos lá, ó. Decompondo esse vetor aqui em Y e em X, a gente obtém esses 2 vetorzinhos aqui, ó, este daqui e esse daqui, formando um triângulo equilátero. A mesma coisa vai acontecer com esse daqui também, tá? A gente vai obter esses 2 aqui em Y e esse outro aqui em X. O que eu vou fazer aqui, ó? Na hora que eu tiver esses 2 valorzinhos aqui, este e esse, eu somo com esse daqui. E esse com esse aqui eu vou somar eles dois individualmente, porque não tem mais nada no eixo X. Então vamos lá, o que a gente vai ter aqui? Olhando então só para o eixo Y, eu vou ter o quê? Eu vou ter a força magnética 2 ali em Y, mais a força magnética 1 em Y, tá? Mais essa força magnética 3 também em Y. Lembrando, ó, sentido referencial, esses dois aqui são positivos, porque eles apontam no mesmo sentido, e esse aqui é negativo, porque ele aponta no sentido oposto. Olha só uma coisinha aqui, ó. Vamos olhar esse desenho que eu tinha feito aqui anteriormente, tá? Para facilitar um pouquinho. Se eu traçar uma reta paralela a essa daqui, o que vai acontecer com esse ângulo aqui? Ó, se ele é 60 graus, quando eu traço uma reta paralela àquela partezinha ali, como eu acabei de indicar para vocês, ele corta bem no meio esse ângulo de 60 graus. Ou seja, aqui tem 30 graus, aqui também tem 30 graus, aqui tem 30 graus e aqui tem 30 graus. Deixa anotadinho ali, ó, esses dois ângulos são de 30 graus. Para achar esses dois valores aqui em Y, olha só, com relação a esse ângulo, isso aqui é cateto oposto e esse aqui é a hipotenusa, porque esse valor aqui a gente tem, né, como a gente mostrou lá antes, você não calculou o valor, mas a gente tem esse valor. Cateto oposto sobre hipotenusa é o que? É o seno, então dá para fazer uma relação com o seno para achar este valorzinho aqui. Mesma coisa aqui, ó, cateto oposto, hipotenusa usa o seno. Dessa forma a gente vai ficar com o que, ó? Força magnética 2 vezes o seno de 30 graus, é este valorzinho aqui. Força magnética 1 vezes o seno de 30 graus também, menos a força magnética 1. Lembra, ó, seno de 30 vale quanto? Vale meio. Isso aqui também vale meio. A gente pode apagar ali e deixar meio e meio. Só que lembra de outra coisa, né? Ó, este valorzinho aqui, ele é igual a esse aqui. Se esse valor aqui é igual a esse aqui, meio com meio dá 1 inteiro. 1 inteiro de uma coisa menos 1 inteiro da mesma coisa dá quanto? Dá 0. Ou seja, se eu somar todo mundo aqui, ó, vai dar 0. Sobrou o que pra gente? Sobrou só então, ó, os eixos X. Então lá, em X, a gente não precisa nem fazer, tá, a relação com cosseno. Porque o que eu tenho aqui, ó? Tenho só essas duas forças, tá? Essa daqui e essa daqui em X. Ou seja, se eu somar esta daqui com essa daqui, tem que dar igual a 0, porque o sistema está em equilíbrio. Colocando então os módulos em X, a gente tem o que, ó? Esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Então coloca ali, ó, Fm2x menos Fm1x. Isso aqui é igual a 0. Ou seja, se eu pegar esse valor aqui e jogar ele para cá, ele fica positivo. Eu chego na seguinte relação, tá? Este vetorzinho aqui é igual a esse vetorzinho aqui em módulo. Como eles são opostos, esse aqui e esse aqui é oposto, se eu somar este mais esse vai dar quanto? Vai dar 0. Ou seja, todo mundo acaba se anulando aqui também. Isso aqui era uma outra opção, caso você não lembrasse desta regrinha aqui em triângulos. É claro, tem outras leis aí que também daria para você matar, mas sempre apela para decomposição de vetores, caso não venha nada na sua mente. É isso aí então.
Fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!